Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria com a Escola de Psicanálise de Curitiba, nós temos esse quadro aqui quinzenal, que é o Conexão EPC, onde nós procuramos responder aqui de uma forma um pouco mais alongada, né, algumas dúvidas que são recorrentes, nos apresentadas aí pelos nossos alunos, apresentados pelos nossos analisandos também, né? E aqui é o espaço em que nós procuramos, então, tratar um pouco mais dessas questões, um pouco mais a fundo. E uma das questões que aparece recorrentemente é qual o pior erro, não é? Qual é o pior defeito do jovem analista, não é? Onde o jovem analista erra mais. Eu acho que essa questão ela se inicia por uma ideia do que vem a ser o desejo de analista, né? De analista, não do analista, tal como foi explorada por Lacan, né? Em vários seminários, de forma direta ou indireta. E um deles, que é o seminário 6, o seminário do desejo, nós temos ali alguma espécie de articulação, né, do que vem a ser a ideia de desejo, né, e entre eles nós temos ali entre as formas qualificadas de desejo, desejo de analista. Mas é importante a gente perceber que o percurso psicanalítico ele envolve a ideia de uma falta, né? Ele envolve a ideia de uma destituição, ele envolve uma ideia de um objeto perdido, ele envolve a ideia de uma procura por algo que não se sabe ao certo o que é. Não é? Então, quando nós questionamos os jovens analistas sobre o porquê se iniciaram, né, nesse uso da função de analista, eu percebo que há um recorrente, digamos, desencontro entre isso do ponto de vista conceitual, não é? E a forma como é explicada, não é? Como é colocada pela maioria deles, vendo a psicanálise, portanto, como um conjunto de atribuições profissionais, não é? Como sendo uma profissão no seu sentido, digamos, mais qualificado, não é? O que vem a ser uma profissão, como sendo um conjunto de técnicas, atribuições, feita de forma, não é? De uma forma já usual, rotineira, não é? Que envolve a questão da remuneração, etc. Só que a psicanálise ela não se sustenta nessa ideia. Né? A psicanálise se sustenta na ideia da função de analista, não da profissão de analista. E a função de analista ela tem como característica fundamental a ideia de uma permanência, né, sustentável a partir também da procura pelo desejo, né, a partir também da ideia de um desvínculo com a demanda, da ideia, portanto, de uma retificação subjetiva. Ou seja, o analista, ele também é um analisando. O analista, ele também se encontra dentro de um processo, né, que é um processo um tanto quanto complexo, e que Lacan no seminário 1 tentou desenvolver um pouco a respeito disso, né, com a grande questão da transferência. Né? Como é que nós temos ali uma transferência se nós temos ali duas figuras, né, que a princípio estariam dentro de um ponto de vista da relação subjetiva, né? Dentro de um ponto de vista de um processo mútuo de destituição subjetiva, de retificação subjetiva, e com isso haveria um encontro na clínica. Como é que isso funcionaria? Né? Então, o ponto central é entender o que é o papel do analista, né? Entender o que é o papel funcional do analista. Não é que nós não tenhamos a psicanálise como uma espécie de exercício profissional, como uma espécie de atividade remunerada. Né? Há muitas obras que falam sobre isso, qual é o papel do dinheiro na psicanálise, não é? Como é que isso funciona. Contudo, a peculiaridade dessa profissão envolve dessa atividade, perdão, envolve certos requisitos. Né? E entre esses requisitos a gente pode pensar que ah, o percurso analítico ele corresponde a uma forma completamente diferente das profissões, aí sim, tradicionais, não é? Das ocupações tradicionais, porque ele não finda. Né? O percurso psicanalítico ele tem essa característica fundamental de que não há uma formação no sentido ortodoxo do termo.
ou um fim de formação no sentido ortodoxo do termo. O que a gente tem é um fim de análise do analista posteriori, que em tese o autorizaria a ser analista, mas isso dentro de uma perspectiva lacaniana bem hermética. O que a gente pode entender é que a questão da psicanálise ela não se resolve com um diploma, ela não se resolve com uma certificação, ela não se constitui com essas bases. É evidentemente que nós podemos ter várias certificações, evidentemente que temos que, de alguma forma, fazer avançar a questão libidinal com relação ao conhecimento. Mas não é o conhecimento que sustentará uma boa análise, não é o conhecimento por si só que sustentará a boa função do analista. E aí eu vou entrar justamente nessa questão deste, digamos assim, deste pecado original com relação à função do analista, pela qual eu acredito que a maioria de nós irá passar, que é justamente uma preocupação para além da questão de função do analista, mas em ser um bom analista. Os jovens, os iniciantes na psicanálise, em alguma medida todos nós somos, mas eu percebo uma grande necessidade de se provar como um bom analista, para além da questão dos atributos funcionais que isso tem, seria a questão do suporte transferencial e assim por diante. Então, o discurso do mestre, o discurso de dar sentido à fala do analisante, o discurso da interpretação excessiva, ele se constitui como um erro. À medida em que ele representa, digamos, de certo modo, uma configuração narcísica, no sentido de reconhecimento, no sentido da produção de identificação, que o analista, a pessoa do analista, está procurando ter com a função de analista, procurando então fazer essa forma de agregar essas duas questões. O que a gente tem que ter em mente é que o analista, o processo de análise faz com que o analista, com o tempo, com o processo analítico, ele deixe de ser. Ele vai sendo destituído da posição justamente daquele que mantém o discurso, ele vai sendo destituído da posição do sujeito suposto saber, ele vai sendo, de certa forma, um objeto de um processo de desgaste que tem que acontecer. A verdade é que a função de analista aparece e desaparece em cada sessão. A verdade é que a função de analista ela tem que, de certa forma, entrar num processo de desconstituição. Porque o objetivo da travessia da fantasia que o nosso analisando tem, ele passa por isso. Ele passa também pela derrubada da função do analista. Então, para quem está iniciando, é válido pensar em uma questão. Não se trata de você enquanto profissional, se trata da função que você exerce. E essa função, ela tem caracteres completamente diferentes, por isso eu recomendo a leitura, sobretudo a leitura lacaniana sobre desejo de analista, para que seja compreensível que de um modo ou de outro, você enquanto função tem de desaparecer, você enquanto função tem de sumir. Então, trabalhe bem as suas questões em análise, trabalhe bem as suas questões narcísicas em análise, trabalhe os seus pontos, digamos, de maior impacto, trabalhe as suas questões do afeto da melhor forma possível, compreenda da melhor forma possível, dentro do seu próprio processo de análise, como está funcionando, está operando o seu registro da fantasia, para evitar justamente que haja questões como eu percebo em supervisão do analista querer ser amado. Evidentemente que a transferência é um ato de amor, mas é um ato de amor tal como Lacan explicou. Amar é dar aquilo que não se tem, porque você não tem, para aquele que não quer receber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até daqui 15 dias com mais um vídeo da série Conexão EPC. Até lá.